14ª legislatura da Câmara Municipal de Mairinque. Peço ao secretário que faça chamada dos senhores vereadores. Vereadores Pastor Kennedy Marques. Presente. Rodrigues. Presente. Kiyoshi Hirakawa. Presente. Dizão. Presente. Túlio Camargo. Professor Giovanni. Rafael da Ípica. Biula. Abner Segura. Bruno Tan. Presente. André Dubar. Presente. Paulo Marrom. Presente. Zé da Vaca. Presente. Peço ao secretário que faça a leitura de moção de pesar número 68/2019. Moção número 68/2019. No último dia 29 de setembro de 2019, com grande consternação, tivemos conhecimento do passamento do estimado cidadão Vanderlei Pinheiro Thiago. Vanderlei nasceu em 25 de abril de 1947, filho do casal Nilza e Antônio. Transferiu o domicílio para Mairinque em 2002. Foi administrador regional no período de 2013 a 2016. Deixa os filhos Francisco Antunes, Adriana Aparecida e o neto Igor. Granjeou inúmeros amigos e admiradores ao longo da vida, os quais lamentaram profundamente a sua partida. Que Deus, em sua infinita misericórdia, lhe dê o descanso merecido, assim como conforte os corações enlutados por sua partida. Diante do exposto, apresenta a presente moção de pesar pela morte de Vanderlei Pinheiro Thiago, requerendo a observância de 1 minuto de silêncio durante a sessão em respeito à sua memória, e que seja enviada cópia desta à família enlutada. Vereador Dizão. Observamos 1 minuto de silêncio a Vanderlei Pinheiro Thiago. A seguir, passaremos à discussão e votação da ata. Em discussão, a ata da 101ª sessão ordinária. Não havendo ninguém a discutir, coloque em votação. Os que são favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se levantar. Aprovada a ata da 101ª sessão ordinária. Peço ao secretário que dê prosseguimento ao expediente com recebimento das matérias do Executivo. Recebimento veto número 2/2019. Assunto veto número 2/2019 parcial, autógrafo número 3.810 de 2019, autor prefeito. Recebimento projeto de lei número 55/2019, autor prefeito, dispõe sobre a redução de carga horária a servidor ou servidora que especifica concessão de licenças diversas e da outras providências. Recebimento projeto de lei número 56/2019, autor prefeito, dispõe sobre a autorização para alterações nos anexos do PPA, Plano Plurianual, LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias e abertura de crédito adicional especial. Peço ao secretário que dê continuidade com a leitura dos requerimentos, resposta de requerimento. Recebimento do ofício número 748/2019, em resposta ao requerimento número 388/2019 do vereador Rafael da Ípica, informações sobre suspeita de sarampo em escola. Ofício número 749/2019, em resposta ao requerimento número 391/2019 do vereador professor Giovanni, informações sobre a implantação do programa de coleta seletiva de materiais recicláveis em Mairinque.
Ofício número 750/2019, em resposta ao requerimento número 392/2019 do vereador professor Giovanni, informações sobre a área e corte de eucaliptos no bairro Reneville. Ofício número 751/2019, em resposta ao requerimento número 393/2019 do vereador Abner Segura, informações sobre cascalhamento, ruas, bairro São José. Ofício número 752/2019, em resposta ao requerimento número 394/2019 do vereador Túlio Camargo, informações sobre problema de mau cheiro na rua João Bueno, Vila Barreto. Ofício número 753/2019, em resposta ao requerimento número 395/2019 do vereador Túlio Camargo, informações sobre projeto de lei 48/2019, jornada de trabalho de servidores. Ofício número 754/2019, em resposta ao requerimento número 396/2019 do vereador Túlio Camargo, informações sobre Fundo Municipal de Trânsito. Ofício número 755/2019, em resposta ao requerimento número 397/2019 do vereador Rafael da Ípica, informações sobre contrato de gestão em BC Educação. Questão de ordem. Por gentileza. Peço ao senhor secretário que faça a leitura. Senhor presidente, acusamos o recebimento do requerimento em epígrafe e, tendo em vista a complexidade do levantamento, solicitamos a dilação do prazo por mais 30 dias para atender o solicitado. Ovidio Alexandre Azini, prefeito. Ofício número 756/2019, em resposta ao requerimento número 398/2019 do vereador Rodrigues, informações sobre imóveis, prédios pertencentes à União. Ofício número 757/2019, em resposta ao requerimento número 401/2019 do vereador Rafael da Ípica, informações sobre fiscalização da concessionária Saneaqua. Peço ao senhor secretário que dê continuidade com a leitura dos requerimentos. Requerimento número 414/2019, a quadra de esporte do bairro Nova Mairinque encontra-se já há muitos anos abandonado, sem utilização e sem manutenção, acumulando apenas sujeiras. Devido à necessidade de uma área de esporte e lazer que possa atender aos munícipes, inclusive os do bairro Nova Mairinque e os adjacentes, entre eles muitos jovens e adolescentes, e que venham requer, nos termos regimentais, que seja oficiado o chefe do executivo para que este nos informe o seguinte: 1. É possível a substituição de 6 telhas do referido prédio? 2. É possível remover o piso da quadra deixando apenas o cimentado? 3. É possível pintar o piso cimentado da quadra? 4. E por fim, é possível trocar as lâmpadas queimadas? 5. Se sim, quando será feita esta manutenção? 6. Se não for possível, favor justificar. 7. É possível deixar a quadra aberta para que os munícipes possam usar? 8. Se não for possível, favor justificar. Vereador Pastor Kennedy Marques. Em discussão, requerimento 414/2019. Não havendo ninguém a discutir, coloco em votação. Se são favoráveis, permanecem como estão. Os contrários, querem se levantar. Aprovado o requerimento 414/2019. Requerimento número 416/2019. Recebemos esta semana, em nosso gabinete, uma munícipe informando que a creche municipal Benedita Bretas Cruz, localizada na Avenida Mitsuki, 959, Jardim Cruzeiro, está ocorrendo um surto de sarna, sendo que 5 cuidadoras de crianças estão afastadas por confirmação de estarem com sarna e 7 crianças estão afastadas da escola por estarem com suspeita de estarem com sarna. Segundo a munícipe, a vigilância sanitária confirmou os casos de surto de sarna na creche, porém não foram tomadas nenhuma medida para prevenir a proliferação do surto da sarna. Cumpre salientar que não está havendo nenhum tipo de orientação aos pais das crianças, tanto por parte da creche quanto da vigilância sanitária. A escabiose
também conhecida como sarna, é uma doença de pele causada por um parasita. Essa doença, que é bastante contagiosa, é caracterizada principalmente pela coceira intensa. O contágio por sarna se dá unicamente e exclusivamente por meio do contato íntimo com a pele de uma pessoa infectada ou também por meio de roupas. Não há evidências de que sarna possa ser transmitida pelo compartilhamento de piscinas ou de itens, como toalhas, por exemplo. No caso de crianças, os locais mais comuns de infestação de sarna incluem o couro cabeludo, o rosto, pescoço, palmas das mãos e solas dos pés. O único modo de não contrair sarna, evitando contato direto, é o íntimo com uma pessoa infectada com a parasita causador. Assim, requeiro nos termos regimentais que seja oficiado o prefeito com cópia à Secretaria de Saúde do município, à Vigilância Sanitária Municipal, a fim de darem algumas informações. 1. Procede às informações de surto de sarna na creche municipal Benedita Bretas Cruz? 2. Se sim a pergunta acima, quais providências a Prefeitura está tomando? 3. Quantos casos de sarna estão confirmados pela Vigilância Sanitária na referida creche? 4. Quais medidas de orientação e prevenção estão sendo passadas para os pais das crianças e funcionários da creche? 5. A confirmação de surto de sarna em outras escolas e ou creches do município? 6. Apresentar o relatório da Vigilância Sanitária dos casos confirmados de sarna na referida creche. Vereador Rafael da Hípica. Em discussão, requerimento 416/2019. Não havendo ninguém a discutir, coloco em votação. Os que são favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se levantar. Aprovado o requerimento 416/2019. Requerimento número 417/2019. Considerando que o prefeito não respondeu à pergunta 3 do requerimento 376 de 2019, aprovada em 9 de nove de 2019, esse vereador vem reiterar a pergunta para que o prefeito responda conforme determina a legislação. Requer ao plenário, nos termos regimentais, seja oficiado o chefe do Executivo para que nos forneça as seguintes informações. 1. Requer que a Prefeitura dê uma explicação do motivo pelo qual continuou pagando aluguel do imóvel até julho de 2019, sendo que o polo está fechado para a população desde outubro de 2018. Vereador Rafael da Hípica. Em discussão, requerimento 417/2019. Não havendo ninguém a discutir, coloco em votação. Os que são favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se levantar. Aprovado o requerimento 417/2019. Requerimento número 418/2019. Essa semana recebemos vários servidores municipais reclamando que o empréstimo consignado vem sendo descontado na folha de pagamento mensalmente, porém a Prefeitura não está repassando para a financeira. Por outro lado, a financeira, por não receber a parcela da Prefeitura dos valores descontados em folha de pagamento, está cobrando os servidores via telefone, WhatsApp e mensagens questionando o não pagamento das parceladas vencidas e não pagas. Diante dessa situação, os servidores estão passando por constrangimento, sendo cobrado indevidamente pela financeira e por culpa exclusiva da Prefeitura. Cabe ressaltar que se o município reteve em contra-cheques os valores dos salários dos servidores municipais e não repassou à financeira no prazo devido, o gestor público, nesse caso, está cometendo o crime de apropriação indébita. Artigo 168 do Código Penal, dos valores pertencentes aos servidores, além de deixar o município passível de ser acionado na Justiça em ações indenizatórias dos prejuízos morais causados aos servidores atingidos. Assim, requeiro nos termos regimentais que seja oficiado o prefeito com cópia ao digníssimo representante do Ministério Público, a fim de darem algumas informações. 1. Por que a Prefeitura não está repassando à financeira os créditos consignados dos servidores? 2. Caso a Prefeitura esteja repassando à financeira os créditos consignados mensalmente e, dentro do prazo, apresentar relatórios e os comprovantes dos repasses à financeira. Vereador Rafael da Hípica. Em discussão, requerimento 418/2019. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Abner Segura, por 5 minutos. Sobre esse assunto, a semana passada, o nosso vereador, o Túlio Camargo, ele fez uma explanação sobre a relação onde possa aparecer nomes de servidores. E com relação a esse requerimento, aqui no item 1,
eu acho que não tem assim problema nenhum. Mas no item 2, que fala que, no caso a prefeitura esteja repassando à financeira os créditos consignados mensalmente e dentro do prazo. Até aí eu acho que está tudo ok o requerimento. Mas aonde pede, assim, apresentar o relatório e os comprovantes dos repasses às financeiras. Quando a prefeitura for apresentar isso para esta casa, apresentar o relatório, vai vir o nome dos servidores. Então, eu gostaria, se fosse possível, do vereador Rafael da Hípica pedir o arquivamento de novo, ou senão eu peço para que rejeite esse requerimento. É só, senhor presidente. Continua a discussão, requerimento 418/2019. Palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Rafael da Hípica, por 5 minutos. Senhor presidente, nobres vereadores, eu estive consultando o jurídico antes de apresentar este requerimento e o executivo, ele não paga, não está pagando, né? Tivemos hoje aqui a prova com o secretário respondendo uma pergunta do vereador Kiyoshi Hirakawa. Ele disse ainda que está pedindo um prazo maior para poder pagar esses empréstimos consignados que os servidores têm com a financiadora. E nessa explanação, ele deixou muito claro que não paga a unidade. Óbvio, né? Que assim que ele deposita o valor total que a prefeitura concedeu o empréstimo consignado no mês, vamos supor, de agosto, se tem lá 500 mil de consignado, 100 mil reais, ela paga o valor total. Então, é deste relatório que eu estou pedindo, né? Então, vamos supor, a prefeitura pagou a Sicredi, como ele mesmo disse aqui, pagou a Sicredi, entendeu? Então, vai o relatório mensal de pagamento da prefeitura com a Sicredi, né? E não com o servidor. Quem tem o relatório do servidor, lógico que a prefeitura tem, mas não é isso que eu estou pedindo. Estou pedindo comprovante de pagamento, né, do valor do consignado entre a prefeitura e a financiadora. Eu acho que a pergunta é bem clara, mas o vereador Abner já é um vereador experiente, né? Eu acho que houve um equívoco de interpretação, mas eu deixo à vontade os nobres pares. Se achar que deve rejeitar, não tem problema. Nós talvez apresentaremos aí um terceiro requerimento, não há problema nenhum. Fica à vontade, fica a critério dos nobres pares, mas é claro, é óbvio, que o pagamento é total, né, do que tem a vencer ou que já está vencido, entre a prefeitura e a financiadora. Como ele muito bem disse aqui, como está previsto, né, no LOA. Está lá, consignados, 1,5 milhão. Então, não tem nome ali de servidor, nada. Mas, fica a critério dos nobres pares, eu peço que, né, em defesa, hoje, né, desses servidores que estão recebendo as cobranças, né, via WhatsApp, via e-mail, que, por gentileza, aprovem esse requerimento que não compromete o servidor municipal. Não virá relatório, e se ocorrer de vir, é má-fé do executivo, porque não é isso que eu estou pedindo. Estou pedindo um relatório de pagamento da prefeitura com a financiadora. Não estou pedindo número de financiamentos, nome, não é isso que eu estou pedindo. Apenas o montante total que ele tem com cada financiador e se está pagando e fornecer o relatório de pagamento. É só isso que eu estou pedindo. Gostaria de poder contar com a aprovação dos nobres pares. Eu acredito que o Abner, depois desta colocação, assim que possível, vereador, eu acho que ele entendeu, mas deixo à vontade, concedo a parte ao vereador Abner. A parte, vereador Abner, segura por 1 minuto. Realmente, vereador, eu entendi aqui. Apresentar relatórios e os comprovantes de repasse à financeira. Se fosse assim, apresentar o comprovante dos repasses à financeira, aí seria só o valor do repasse. Agora, o relatório, aí ele tem que mandar o relatório e vai constar os nomes dos funcionários. Eu não gostaria de expor nome de nenhum funcionário
num requerimento. Senhor presidente, Seria eu só- vou ler a pergunta e eu peço a ajuda dos nobres pares para interpretar. E se eu tiver errado, não tem problema. Vocês podem rejeitar o requerimento. Mas está aqui, ó, 2. Caso a prefeitura esteja repassando à financeira os créditos consignados dos servidores. 2. Caso a prefeitura esteja repassando à financeira os créditos consignados mensais e dentro do prazo, apresente relatórios. Relatórios do quê? Dos repasses, dos consignados. E aí eu peço que o comprovante... Não, está aqui, ó. E os comprovantes dos repasses financeiros. Comprovante do quê? Do pagamento. Mas fica a critério, tá? Está aberto, quiserem rejeitar, rejeita, mas eu vou repetir. Pergunta 2. Caso a prefeitura esteja repassando à financeira os créditos consignados mensalmente e dentro do prazo, apresentar relatórios. Relatórios do quê? Mas fica a critério dos nobres pares, eu entendo a colocação do árbitro e respeito ela, mas peço aprovação por gentileza. Muito Continua em obrigado. discussão, requerimento Pela ordem, 418. Pela ordem. Eu peço suspensão da sessão por 5 minutos. Para gente discutir sobre esse requerimento aí. A sessão está suspensa por 5 minutos. Retomados os trabalhos, peço ao senhor secretário que faça chamado dos senhores vereadores. Vereadores Pastor Kennedy Marques, Presente. Rodrigues. Presente. Kiyoshi Hirakawa, presente. Dizão. Presente. Túlio Camargo. Presente. Professor Giovanni. Presente. Rafael da Ípica. Presente. Biula. Abner Segura. Bruno Tan. Presente. André Dubar. Presente. Paulo Marrom. Presente. Zé da Vaca. Presente. Em discussão, continua em discussão, requerimento 418/2019. A palavra, senhor presidente. Você já pediu a palavra. Peço uma questão de ordem. Estagiário. Pouca questão de ordem. Pediu questão de ordem. A palavra não foi dada. Questão de ordem. Questão de ordem. Eu tenho uma bola de cristal aí? Acho que não. Eu peço aqui, respeitando a colocação dos nobres pares, independente de alguém ter se exaltado ou não é esse aqui o objetivo, eu peço o arquivamento deste requerimento e peço que aqueles que estão aqui imantados do mandato, seja da presidência, da vice-presidência, da mesa diretora, que tenham um pouco mais de tranquilidade e preze nesta casa pela ordem, e não pela desordem, pela bagunça, pela baderna, pela gritaria. Não é para isso que aqui estamos. Muito obrigado. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Bom, eu acho que como citou a questão da vice-presidência, da mesa diretora, eu acho que eu faço o meu trabalho aqui de acordo com os meus conhecimentos e procuro não desapontar ninguém. Eu acho que, tipo assim, se tem alguma coisa que eu tenha feito que tenha prejudicado alguém, eu acho que o Ministério Público está ali em cima, é fácil de só subir as escadas ali, porque, tipo assim, eu acho que aqui nós temos que ter o respeito entre si. Eu não emocionei nada, eu só simplesmente expliquei ali na reunião na qual o menino nos explanou hoje. Não faltei com respeito com ninguém, se eu faltei, aqui estamos 13 aqui, eu acho que eu não, por momento nenhum, eu fiz algo que venha desabonar ninguém, não direcionei palavras de baixo calão a ninguém, enfim, eu estou tranquilo com a minha consciência, então, não sei por que citou a questão da vice-presidência em relação à mesa. Teve pessoas da mesa que nem sequer abriu a boca para falar alguma coisa. É o que eu tinha a dizer aí, senhor presidente. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Só para salientar a fala do nobre companheiro vereador Rodrigues, eu não tenho bola de cristal, não, senhor vereador Rafael da Ípica. Bola de cristal eu não tenho, mas o que eu tenho é educação para tratar os nobres pares aqui da casa. Questão de ordem. Eu tenho educação e respeito para tratar os Vereador outros Bruno. vereadores aqui. Vereador Bruno. Tá? Vereador Senhor Bruno. presidente. Então, depois que o senhor tiver Vereador respeito, Bruno. aí, senhor, se quiser ter bola de cristal ou não, é particular do senhor. Vereador Bruno Tan. Encerro aqui minha fala, vamos nos vereador. preocupar. Vamos deixar de se preocupar com hiena, vamos nos preocupar com as coisas da Câmara, por favor. A pedido do autor, o requerimento 418 está arquivado. Peço ao secretário que dê continuidade. Requerimento número 419/2019. Essa semana recebemos do munícipe em nosso gabinete informando que solicitou na prefeitura um documento referente a um prédio histórico da cidade e que se encontra no arquivo morto. Foi informado pelo funcionário da prefeitura que o arquivo morto fica localizado no mesmo prédio da Secretaria da Saúde, andar de cima,
e que está infestado de pombos e que impossibilita a entrada de funcionários há anos para verificar os documentos ali guardados e não se sabe em que condições estão tais documentos. Assim, requeiro nos termos regimentais que seja oficiado ao prefeito com cópia à divisão epidemiológica do município, a fim de dar algumas informações. 1. Em quais condições encontra-se o arquivo morto da prefeitura? 2. O arquivo morto está infestado de pombos? 3. Se positiva a pergunta acima, quais providências a prefeitura está tomando para retirar esses pombos? 4. Tendo em vista que a Secretaria de Saúde está localizada no mesmo prédio onde se localiza o arquivo morto do município, quando a Secretaria de Saúde irá desocupar o prédio? Vereador Rafael da Hípica. Em discussão, requerimento 419/2019. Palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Rafael da Hípica, por 5 minutos. Senhor presidente, novos vereadores, eu venho aqui pedir o apoio dos nobres pares, porque eu fui procurado essa semana por um munícipe que pediu vistas de um processo de um patrimônio histórico em nossa cidade, de um prédio aqui histórico. Não é do município, mas tem história em nossa cidade. E não conseguiu ter acesso, porque, segundo a prefeitura, esses documentos estão no arquivo morto, onde está tomado de pombos. Ou seja, nenhum servidor consegue acessar essa área, porque pode ali sofrer algum tipo de contaminação. E aí essa pessoa veio até mim e falou: olha, Rafael, eu estou preocupado, porque eu preciso ter acesso a esses documentos e, segundo informações da prefeitura, eu não terei tão cedo. E aí me despertou uma outra preocupação, senhor presidente. É a respeito da Secretaria de Saúde, que é no mesmo prédio onde está ali infestado de pombos. E diariamente passam por ali dezenas de pacientes que vão ver como estão suas guias, funcionários, a própria secretária de saúde está naquele prédio. Então, o que será feito se realmente isso for verídico? A Secretaria de Saúde sairá daquele prédio? Qual será a medida tomada pelo Executivo? Senhor presidente, conto com o apoio dos nobres pares e gostaria aqui de salientar a importância da mesa diretora, da qual eu disse que precisam ajudar a manter a ordem. E não estou aqui dizendo que estão causando a desordem, mas sim manter a ordem desta casa, como estão fazendo, e tenho o meu apoio para isso. Por isso que eu elegi os senhores. Eu votei e peço que conste em ata, porque eu confio nesta mesa diretora. E eu estou pedindo ajuda para manter a organização e a ordem nesta casa, e não a desordem, repito. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão, requerimento 419/2019. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, o vereador professor Giovanni, por 5 minutos. Bom, no início desse ano, eu estive no Paço e o prefeito fez uma portaria denominando uma comissão para cuidar desse arquivo morto. Inclusive, parte dele está sendo transferido lá para a Doro. Realmente é uma preocupação do Estado, né, de conservar esses documentos. Agora, é uma situação que nós temos que acompanhar, porque faz parte do histórico, da história do município, né? A gente já ouviu falar de outros municípios que acabam depositando isso de forma mal cuidada e até que aconteça algo pior, coloque num lugar que pega fogo, que não tem segurança, né? Então, o arquivo morto da prefeitura é algo que tem que ser preservado, é um patrimônio, ali tem a nossa história, né? Então, eu sou a favor do requerimento para que a gente entenda, né, e não ouvir só da boca de um e de outro, né? A portaria do prefeito eu vi no site, ele nomeando essa comissão. Inclusive, eu doei umas pastas para que eles pudessem estar organizando esse arquivo. Obrigado, presidente. Continua a discussão, requerimento 419/2019. Não havendo mais ninguém a discutir, coloco em votação. Os que são favoráveis à primeira comissão, os contrários querem se levantar. Aprovado o requerimento 419/2019.
Requerimento número 420/2019, considerando que é função do vereador fiscalizar a administração, assegurando a aplicação correta dos recursos de acordo com o orçamento aprovado, o cumprimento das leis e a execução dos serviços essenciais à qualidade de vida da população, considerando os valores previstos no orçamento municipal para gastos com merenda escolar para 2019, que foram considerados para o pregão presencial 057/2018, que são 18 pontos, recursos financeiros, 18.1. O valor estimado anual para esse certame é de R$ 11.625.396,60, 3.3.90.39.00. Outros serviços terceiros, pessoa jurídica, 02.200.12, merenda estadual, R$ 623.500. 3.3.90.39.00. Outros serviços terceiros, pessoa jurídica, 05.200.10. QSE Federal, R$ 7.140.000. 3.3.90.39. Outros serviços terceiros, pessoa jurídica, 05.200.13. Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE, R$ 1.043.700. Considerando que em 22 de 3 de 2019 foi assinado o contrato de fornecimento de merenda para a rede de ensino público no município entre a Prefeitura e a empresa Brasfood, fruto do pregão presencial 057 de 2018 e o edital 76 de 2018, no valor global de R$ 8.041.910 por ano, considerando que a merenda é servida para diferentes faixas etárias em escolas de período regular e integral. É que nos termos do artigo 224, inciso 3, do Regimento Interno, requer ao plenário que seja oficiado o chefe do Executivo para que este informe à Câmara o seguinte: 1. De que parte do edital 76/2018 foi tirada a informação dada no ofício 111.483/2019, folha 2, em resposta ao requerimento 284/2019, em sua pergunta 7, sobre o peso da porção de cada prato servido na merenda? 2. O porcionamento informado de 340 gramas foi elaborado para atender às necessidades de uma criança, um adolescente ou um adulto. Porque a merenda de uma escola regular, meio período, tem o mesmo peso e valor de um almoço da escola de período integral? 4. Porque o almoço do período integral tem o mesmo peso e valor para as crianças do ensino fundamental e dos adolescentes do ensino médio? 5. Porque o valor do lanche da tarde, 2,20, composto em sua maioria de caneca de suco e algumas bolachas, tem quase o mesmo valor do almoço, 2,26? 6. A prestação de contas dos convênios de alimentação escolar é feita através do números de refeições servidas ou da nota de compra dos gêneros alimentícios. Favor explicar cada convênio. 7. Além dos valores dos convênios, quanto a Prefeitura investiu dos recursos próprios na merenda escolar em 2018? 8. Em caso de não conformidade do edital e contratos vigentes com a realidade da prestação dos serviços, é possível fazer uma readequação do contrato? Se sim, em que momento isso pode ser feito? Vereador professor Giovanni. Em discussão, requerimento 420/2019. Peço a palavra, presidente. A palavra ao vereador professor Giovanni por 5 minutos. Bom, os senhores devem ter acompanhado uma série de requerimentos que eu tenho feito com relação a essa questão da merenda. Já há muitos anos a gente ouve o Executivo dizer que a verba que é repassada através de convênios federal e estadual nunca é suficiente. Assim também como a gente ouve falar do transporte. Então, é preciso que haja uma gestão dessa verba, né? E como a gente só ouve falar, né, que nunca é suficiente, que sempre tem que se colocar a verba própria, está na hora da gente apertar isso e ver como é que o governo federal e estadual não manda verba suficiente para a merenda escolar. Esse é um questionamento. A gente quer saber quanto é que o governo está mandando e quanto é que a prefeitura está pondo do caixa próprio. Outra questão é que, analisando o edital que foi feito no começo desse ano, ele tem uma série de pontos que deixam
dúvidas que precisam ser melhor esclarecidos. Então, esse requerimento, acredito que agora é o último que eu estou fazendo de uma série deles, para realmente esclarecer todas as situações. Porque se há situações em que o edital deixa dúvidas, ele precisa ser melhorado. Precisa, então, ser feito aí uma correção, um adendo, para que se corrija essas situações e que a gente possa ter clareza das informações e acompanhar, fiscalizar os atos do Executivo. Obrigado, presidente. Continua a discussão, requerimento 420/2019. Vendo mais ninguém a discutir, coloque em votação. Os que são favoráveis permaneçam como estão. Os contrários querem se levantar. Aprovado o requerimento 420/2019. Requerimento número 421/2019. A passagem de pedestre Braz Batista da Silva, antigo e histórico Pontilhão. De uns anos para cá, se tornou um problema para os pedestres, pois essa passagem deixou de ser exclusiva para pedestres e se tornou pista de bicicross, pois nossos ciclistas descobriram no local para suas peripécias. Hoje, os pedestres devem aumentar a sua atenção ao fazer aquela travessia para não serem atropelados exatamente no local onde, teoricamente, deveria transitar somente pedestres. É claro que não está proibida a travessia daquela passagem pelo ciclista, desde que estes a façam empurrando suas bicicletas. Recentemente, ao passar pelo Pontilhão, notei que, pela sujeira verificada no chão, até cavaleiros estão se utilizando daquela passagem, o que entendi ser o ápice do absurdo. Vale lembrar que há muitos anos os vereadores estão apresentando sugestões a pedido dos usuários do local para a revitalização daquela passagem de pedestres, através de reformas arquitetônicas, colocação de dispositivos de segurança, etc., porém nada é feito para resolver o problema. Diante do exposto, requeiro ao chefe do Executivo, nos termos regimentais, que nos informe o seguinte: 1. A Prefeitura está realizando ou realizou algum estudo para a revitalização da passagem de pedestres supracitada? Qual o resultado? 2. Seria possível, pelo menos, colocar um guarda municipal diariamente na entrada do túnel para orientar-os a se utilizem daquela passagem de maneira correta até que se dê uma solução definitiva? Se sim, quando poderíamos contar com essa medida? Vereador professor Giovanni. Em discussão, requerimento 421/2019. Não havendo ninguém a discutir, coloque em votação. Os que são favoráveis permaneçam como estão. Os contrários querem se levantar. Aprovada o requerimento 421/2019. Peço ao senhor secretário que faça a leitura da moção. Moção número 67/2019. Vereador Carmo Túlio Martins Camargo, com assento na Câmara Municipal de Mairinque, Estado de São Paulo, vem juntamente com os demais pares dessa Casa Legislativa, na plena representação de seus estimados 46 mil cidadãos mairinquenses, manifestar moção de repúdio à aprovação do projeto de lei número 11.021/18, o famigerado Fundão Eleitoral. Orçado inicialmente em 2,5 bilhões de reais para o ano de 2020, o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o vergonhoso, absurdo e surreal Fundão Eleitoral, teve seu valor revisado para 1,8 bilhão. Na Câmara Federal, após manifestar a intenção inicial de majorar esta verba para o estratosférico valor de 3,7 bilhões de reais, os parlamentares aprovaram um valor um pouco menor, mas não menos absurdo do que 3,2 bilhões. Por sua vez, no Senado Federal, o processo de votação foi agilizado, votado e aprovado em grande velocidade, restabelecendo o valor original de 1,8 bilhão. Em seguida, foi devolvido à Câmara, onde foi aprovado, igualmente, em grande velocidade, na noite do dia 18 de setembro deste ano. Se considerarmos que a previsão de arrecadação é de 1,6 trilhão de reais para 2020 e o Orçamento Federal prevê apenas 19 bilhões de reais para investimentos neste mesmo ano, considerando também que a expectativa de déficit para o mesmo ano é de 139 bilhões de reais. A ideia de financiar campanhas eleitorais com dinheiro público já é, por si só, perverso e imoral. Concluindo, esta Câmara Legislativa Municipal repudia a aprovação da proposta de fundo eleitoral de 1,8 bilhões de reais e apela para este nefasto modelo de financiamento de campanhas seja integralmente revisto.
Por essas considerações é que requeiro seja enviada a cópia desta ao excelentíssimo senhor Presidente da República e à Presidência do Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado, para que estes tomem ciência da total insatisfação desta Câmara Municipal para com a aprovação deste projeto. Também solicito que seja encaminhada a cópia ao Presidente do Supremo Tribunal Federal e ao Procurador-Geral da República, para que tomem ciência do posicionamento de repúdio desta Casa Legislativa. Requeiro ainda seja enviada a cópia desta às câmaras legislativas dos municípios integrantes da região metropolitana de Sorocaba, RMS, para que, em caso de interesse, também se manifestem. Vereador Túlio Camargo. Em discussão, moção 67/2019. Peço a palavra, senhor Com a presidente. palavra, o vereador Túlio Camargo, por 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, nós já tivemos a oportunidade de abordar esse assunto recentemente na tribuna dessa casa. Tem por finalidade demonstrar a nossa insatisfação. Recentemente, não muito tempo atrás, os senadores, deputados, governadores, presidente, recebiam livremente recursos das grandes financiadoras, das grandes empreiteiras, e a gente sabia que depois a forma como era reposto esse dinheiro, principalmente para as Odebrechtes da vida. E depois foi modificado isso. Se tirou essa legislação, e aí passou-se, então, esses grandes políticos a receber o tal fundão eleitoral. Aprovaram agora recentemente 3 bilhões e 800, depois caiu para 3.200. O presidente acha que tem que ser só 1 bi e 800. Vejam que nós não estamos falando de milhões, estamos falando de bilhões. A Câmara, então, agora retomou, deve passar os 3 bilhões. E num país carente como o nosso, na área da saúde, com mais de 13 milhões aí de desempregados, nossas estradas em precárias condições, nossos portos. Então, realmente, a gente vê isso com muita tristeza, porque acredito que todos nós aqui, vereadores, fizemos campanha nas pequenas câmaras, tudo com recursos próprios, com um pouquinho de dinheiro, com recursos, ninguém recebe aqui fundo eleitoral, ninguém recebe dinheiro de empreiteira, nada disso. E é perfeitamente possível se fazer campanha, conversando, dialogando. Então, fica aí a nossa insatisfação, não concordamos com esses valores, com esses bilhões. Vejam aí o estado da nossa Amazônia precisando de recursos contra as queimadas, contra o desmatamento. Então, agora o óleo aí por todas as nossas praias do Nordeste, esse óleo parte, vereador. Que vem aí causando tanto, já darei, vereador, tanto problema ao nosso meio ambiente, ao nosso ecossistema. Então, o país necessita realmente de recursos na área ambiental, na área da saúde, na área da educação, né? Nós vimos aí o requerimento do vereador Giovanni, precisamos de boa merenda para os nossos alunos, para nossas crianças. Então, a gente vê essa distância desses grandes políticos para com a realidade brasileira. Me parece que eles não têm assim, um mínimo acanhamento de pedir, de requerer esses bilhões para gastar nas suas próprias campanhas. Isso, eu acho que, acima de tudo, é um desrespeito à nossa população, à nossa sociedade. Com todo prazer, vereador Paulinho. A parte, vereador Paulo Marrom, por 1 minuto. Obrigado, Vossa Excelência, vereador Dr. Túlio Camargo, pela parte. Quer dizer para Vossa Excelência que tem o meu apoio, parabéns por esse ofício. Queria assinar junto esse ofício também, pedir para assinar junto, porque se nós, vereador, faz campanha com recurso próprio, por que os deputados, senadores, presidente, que são esfera muito mais, que tem muito mais condições financeiras do que o vereador, não pode fazer também com o seu próprio recurso, né? Igual o senhor citou muito que tem a saúde, que está defasada no Brasil todo, né? Então, eu acho que esse dinheiro tem que ser investido na saúde, não no fundo partidário. Então, eu quero parabenizar o vereador nobre, Vossa Excelência, vereador Dr. Túlio Camargo, tá? E quero falar que tem meu apoio e quero assinar esse requerimento junto também, tá bom? Parabéns pela moção, tá, vereador Dr. Túlio Camargo, e eu queria assinar junto essa moção. Obrigado, vereador. Foge um pouco aqui da nossa alçada, essa moção aqui do nosso município, é uma questão também mais federal, mas isso demonstra a nossa preocupação e demonstra que estamos atentos a esses desmandos. A gente tem visto aí, além de tanta corrupção por parte desses grandes políticos,
E é interessante, vereador Paulinho, que a gente vê uma parte, claro, alguns cidadãos, eles têm uma preocupação muito grande em nos criticar o vereador. Ninguém está nem aí com o senador, com o deputado, que ganham milhões, que também são eleitos com o voto direto da população. Mas a gente não vê ninguém questionar o senador, o deputado estadual, né? Parece que sempre recai sobre o vereador. E o vereador é o que menos tem força. Está aqui, claro, para fazer o seu trabalho legislativo na esfera municipal, mas esses grandalhões lá de cima é que eu acho que também tem que ser questionado. Eles é que estão aí, na grande maioria, me parece que 1/3 do Congresso envolvidos com corrupção, sendo processados criminalmente por corrupção, o que é uma vergonha. Quantos aí estão respondendo na Lava Jato? Então, fica aí realmente a nossa demonstração de que nós estamos acompanhando e estamos insatisfeitos com esse tipo de política que eles vêm fazendo. Obrigado, senhor presidente, é o que eu tinha a colocar. E deixo os nobres pares à vontade para votar como entender melhor. Continua a discussão, a moção 67/2019. Não havendo mais ninguém discutir, coloco em votação. Os que são favoráveis, permanecem como estão, os contrários, querem se levantar. Aprovada a moção 67/2019. As indicações de número 846 a 859 serão encaminhadas aos seus destinatários. Não havendo mais nada a tratar, passaremos agora ao tema livre. Não havendo ninguém inscrito, passaremos agora ao intervalo regimental de 15 minutos. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Gostaria de pedir a suspensão do intervalo regimental. Nós temos alguns projetos para ser votado após o intervalo, para aproveitar os 15 minutos para que nós possamos discutir, para depois não voltar a pedir suspensão. Então, maravilha. Ok?